Vamos começar mais um vlog aqui nesse canal, aproveitando que eu tô bela, belíssima, toda arrumadinha. Eu tava gravando agora pra vocês aqui um vídeo de tibiar do mês. E eu falei nesse vídeo de tibiar que eu queria fazer um vlog lendo só livros de romance. E esse vídeo vai acontecer, tá? Mas agora não vai ser o momento. Agora a gente vai fazer outra coisa. Eu tava aqui dando uma olhada nos livros que eu tô lendo e nos livros que eu quero ler. E eu percebi que eu tô lendo muitas fantasias. Olha só, olha que loucura isso. Imagina eu lendo fantasia. Ninguém nunca pensou isso. Então eu pensei em fazer um vlog só lendo livros de fantasia, que é o que a gente vai fazer agora nesse vídeo. Vamos lá. Os livros que eu tô lendo agora, que eu comecei a ler em março e vou terminar de ler agora em abril, se tudo der certo, vai Deus, me ajuda. São dois. Inimigo Imortal, que é uma fantasia, uma romantasia que eu tô adorando, tô em 50% do livro. Já comentei sobre ela com vocês em um outro vídeo aqui do canal, acho que foi o vídeo que eu passei uma semana sozinha. Vai estar aqui no card, mas ao longo desse vídeo a gente vai conversar sobre Inimigo Imortal também. E eu tô sentindo que o livro tá me ganhando mais e mais conforme a história vai crescendo, sabe? Conforme a história vai avançando, não é crescendo, é avançando. E eu tô lendo também uma outra romantasia, né, que é As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas, que é a conclusão da duologia que iniciou em A Serpente e as Asas Feitas de Noite. Eu tenho grandes questões com esses títulos, porque eu me confundo muito com eles, eu acho que eles às vezes não tem nada a ver com nada. Fica meio confuso, mas eu gostei muito do primeiro volume. Só que nesse segundo agora, ele é meta de leitura pro ano, então eu tô sentindo que eu tô lendo mais ele por ler do que pela vontade que eu tô, porque eu não tô tão animada pra ler. Eu tô em 9%, tá? Li muito pouco, mas algumas coisas até agora me animaram um pouquinho mais, um ponto de vista diferente, tem mais de um, não é só o da protagonista agora. Então, essa parte me animou mais um pouquinho e eu espero conseguir me reconectar com a história. E a minha ideia também, já vou mostrar aqui logo, é ler esses dois livros que estão aqui comigo. Meio Sangue, da Jennifer Armentrout, que é a mesma autora de Sangue e Cinzas, que eu gosto muito de Sangue e Cinzas, mas aqui tem uma pegada mais semideuses e é uma série bem extensa também, porque aparentemente ela não sabe falar pouco. Ela gosta de falar bastante. E também outro livro que eu tô muito animada, gente, muito animada mesmo, que é de Constanza Casati. Vai ser meu primeiro contato com a autora, que é Clytemnestra. Esse aqui é um reconto da história da Clytemnestra, né, que é uma figura aí da mitologia grega. Ela é irmã, inclusive, da Helena de Troia. Eu sempre passo essa informação quando eu vou falar sobre ela, porque eu não conhecia até então a Clytemnestra, então vou conhecer ela aqui, que diz inclusive que ela é uma rainha, assassina e magnífica. E eu gostei muito dessa capa, olha que capa bonita. Então eu pretendo ler esses 4 livros aqui no vídeo, só que eu tô meio devagar ainda nas minhas leituras, eu não iniciei o mês muito ainda, tô bem no comecinho e eu acabei de esquecer que tem outro livro que eu quero ler aqui no vídeo, pera aí. HQ sáfica de fantasia com lobisomens, gente, Full Shift, a transformação total. Essa aqui é uma das leituras que com certeza eu vou fazer, tá? Esse mês tá certo. A ilustração tá lindíssima, não vou conseguir segurar muito bem aí. Acho que dá pra ver, né? Tá lindíssima a ilustração. Eu amei o cabelo da protagonista. Olha que coisa mais linda. E eu tô muito animada. Eu acho que vai ser muito fofa, muito linda, muito divertida. Então eu vou tentar ler esses livros aqui com vocês. Vou prometer que eu vou ler? Não vou prometer nada. Eu vou prometer que eu vou tentar. Eu tô sempre assim. Não sei se esse vai ser um vídeo de uma semana. Não faço a menor ideia, mas vai como tiver que ir, tá? Então bora começar a ler algum desses livros aqui, que eu acho que o primeiro que eu vou ler, que o primeiro que eu vou terminar, vai ser Full Shift. Que é a HQ, né? Até por ser uma HQ que é mais rapidinha de ler. Então bora lá fazer essas leituras. E já se inscrevam aí no canal também. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem muito, deixem o like de vocês e hypem esse vídeo se vocês puderem, tá? Me acompanhem também nas redes vizinhas, que por lá eu vou contar muito sobre as minhas experiências em vlogs e vídeos, tá? Meus arrobas e meus links estão aqui na descrição do vídeo. Agora sim, tá liberado ir pra próxima cena do vlog. Eu sinceramente achei que ia demorar bem mais pra ter atualização aqui nesse vlog, porque eu comecei a gravar ele ontem. Só que eu já terminei a primeira leitura do mês, que foi Full Shift, a transformação total. Gente, que HQ fofa, meu Deus do céu, me diverti horrores, li, sentei e li, foi isso, sentei na minha cama ontem de noite, comecei a ler e terminei. Aqui a gente vai conhecer a história da Tessa, e ela vem de uma família de lobos, todo mundo na família dela ali é lobo, e eles vivem basicamente em uma comunidade. Tem várias referências também a Crepúsculo, a Jacob e Edward, o que é bem divertido também, pra mim que cresci com isso, né, eu acho muito legal essas referências, mas ela não gosta muito, assim, de viver em comunidade, ela não gosta de ter que compartilhar as coisas
coisas dela. Tudo é muito caótico, sabe? Tem muita criança, tem muita gente. É bem complexo e ela não é muita praia dela. Ela não gosta muito de viver em bando. Mas as coisas pra ela são ainda um pouco mais complicadas porque ela não consegue se transformar 100% em loba. E ela tem uma irmã que tecnicamente era mais nova que ela, mas essa irmã já conseguiu se transformar, então ela agora é mais velha que ela, em idade de lobo. É uma confusão meio complexa, assim. E essa irmã exige muito dela, a irmã dela é super popular, a irmã dela é inteligente, sabe? Mas assim, eu gostei bastante do arco da irmã e dela, tá? Achei bem legal, inclusive achei que ia por um caminho, mas ainda bem que não foi, porque eu não queria ter uma relação ruim entre as duas, assim, sabe? Mas existem outros arcos aqui na história, a partir do momento que a Tessa tem um interesse amoroso na escola, que eu esqueci o nome dela agora. É Mad o nome dela. Ela tem um crush na Mad há muito tempo, e a história já começa com a Mad mandando um bilhetinho, um recadinho pra Tessa, pra elas se encontrarem pra conversar, porque elas têm alguma coisa em comum. Então a gente entende aí, a Tessa também entende, né, que ela também faz parte desse mundo aí de bruxas, banshees, uma coisa bem Teen Wolf essa parte, assim, eu achei, sabe? Se passa no ensino médio ali também. Tem essa pegada Teen Wolf, mas com uma pegada um pouquinho diferente também. E à medida que as duas também vão se aproximando, a Tessa vai se envolvendo em uma questão muito específica depois que algo acontece, e à medida que elas vão tendo um contato maior, a Tessa também vai querendo se afastar mais da vida dela, da comunidade, de loba, enfim. E tudo isso se agrava ainda mais com a chegada de alguns caçadores e das coisas que a Tessa vai se envolver com essas pessoas. É um livro mega divertido, uma HQ tão bonitinha, gente. A ilustração tá belíssima. Teve uma cena aqui que eu adorei, que era um flashback. A forma como foi desenhado, eu achei tão linda. As cores eu achei tão bonitas, eu amei o cabelo da protagonista. Gente, ela é icônica, eu amei o corte de cabelo dela. Eu tava até pensando quando eu fui cortar o meu e fazer nesse estilo. Essas são a Tessa, né, a protagonista, e a Mad. Eu amei elas, gente, eu amei elas. A relação delas é muito legal. É uma pegada um pouco diferente, assim, do que a gente tá acostumado a ver em séries, porque elas se dão bem desde o começo, elas se conhecem há muito tempo, só que tem muitos conflitos, né, elas ficam uma... A Tessa fica assustando a Mad o tempo todo. É muito engraçado esse lado, assim, também. E a Mad fica tipo, meu Deus, para de me assustar, não vai dar certo. É uma história também, gente, mega aconchegante, muito fofinha, e eu terminei o livro de coração quentinho, querendo mais, tá? Então eu recomendo muito essa história pra quem gosta aí de livros de lobisomem, com protagonismo sáfico, casalzinho, amizade também. Aí o final é fofíssimo demais, gente. Eu recomendo muito que vocês leiam Full Shift. Muito obrigada, editora Out, por me enviar o livro. Eu adorei essa história, é fofíssima demais. E que bom que eu consegui ler um livro esse mês já, me deixou mais animada pra ler mais alguns, que é o que eu vou fazer agora. Eu comecei essa semana agora também, segunda-feira, ou não, terça-feira, a gravar um outro vlog de rotina. E eu fui focando no vlog, gravando tudo que eu tava fazendo. Aí ontem, antes de ontem, não ontem, eu fui ler Clitemnestra, que era uma das leituras que eu tinha que fazer aqui no vídeo, e eu simplesmente me lembrei que eu nunca mais voltei aqui pra falar com você sobre Inimigo Imortal, que foi um livro que eu terminei. Eu avancei um pouco na leitura também de As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas, mas assim, gente, não tô sabendo se esse aqui é o livro que eu quero ler agora. Eu não sei. Ai, sabe quando tu fica meio assim? Eu tô meio assim com o livro, mas uma coisa que eu tô gostando na história, ele é a continuação de um outro livro, né? A conclusão da duologia de A Serpente e as Asas Feitas de Noite. Mas o que me interessou aqui, que me trouxe até um pouquinho mais pra dentro do livro, foi que tem um outro ponto de vista agora na história, e não só o da protagonista, assim como no primeiro livro. Então eu tô indo bem aos poucos nesse livro também, e acho que uma coisa que pesou pra mim também é que esse livro aqui, ele é mais fantasia, tem vampiros, assim como Inimigo Imortal, que era o livro que eu tava lendo, né? Eu terminei de ler voltando pra casa domingo o livro, tá? E eu preciso comentar um pouquinho da minha experiência com essa história com vocês, porque, gente, foi um livro com um pouco de altos e baixos pra mim, mas que eu acho que eu saí com um saldo positivo da leitura também. A gente tem aqui uma história com elementos Dark Academia, com uma vibe, assim, uma aura mais gótica, mais dark mesmo, e é uma história com vampiros. A autora cria aqui uma mitologia interessantíssima, tá? Eu acho que em outro dia eu acabei comentando pra vocês que a história, eu li ali e parecia que não andava muito. Aí eu descobri que
O livro é bem grande, eu não achava que ele era tão grande porque eu tava lendo em e-book, mas deve ter umas 500 páginas por aí. E eu senti também um pouco de repetição da história ali, de uns 40% até uns 70%, por aí. Eu senti que a história deu uma travadinha, então eu fui meio indo e vindo. Mas voltando pro começo, comecei não entendendo nada. Eu falei, meu Deus do céu, mas eu me sinto meio assim sempre que eu pego um livro de fantasia pra ler, assim, um universo novo, uma história nova, né? Aí eu voltei, fui ler a sinopse, continuei sem entender nada. Mas como eu tava falando, né, a Kidan, que é a protagonista, ela foi criada meio distante desse mundo de vampiros, porque aqui tem uma mitologia bem interessante que os Dranaicos, eu acho que é Dranaicos que fala, que é como se chamam os vampiros aqui, eles são diretamente ligados a casas nessa sociedade, enfim, que são parte da elite, e eles se alimentam ali das pessoas dessa casa. Tem várias casas, tem uma escola aqui, e essa parte foi ficando meio confusa pra mim também no começo do livro. Eu demorei pra me ambientar bastante na história, assim, embora eu estivesse gostando muito da atmosfera que a autora construiu. E aqui a gente tem a protagonista criada longe de tudo isso, sabe? Ela foi criada pela tia ali, na verdade ela foi retirada de tudo isso pela tia, que é a herdeira, porque a Kidan e a irmã dela ficaram órfãs e a tia era a única parente e a única herdeira ali da casa, que logo no começo do livro já acaba falecendo também, o que torna ali a Kidan uma herdeira direta, até que a irmã dela desaparece, some, e aí a Kidan vai acabar entrando pra esse mundo, né? Vai fazer questão de ir atrás, fazer parte da casa e vai ter que conviver também com o vampiro que tá ligado à casa dela, que é o Susenius. Eu não sei se é assim que pronuncia, não faço a menor ideia, mas eu vou falar assim. E aí, gente, eu não sei nem dizer pra vocês se começa uma relação de inimigos para amantes mesmo, porque eu acho que só isso não resume. A gente tem aqui um slow burn que nem burn, ele é apenas slow. A gente tem migalhas de tudo quanto é coisa, migalhas de pequenos toques, migalhas de uma coisa que pode ser no futuro, porque o livro tem continuação, mas que não acontece agora, porque os personagens simplesmente se odeiam por a protagonista achar que ele tá envolvido ali no desaparecimento da irmã dela. E essa relação deles dois chega nos momentos que eu falo, vai acontecer, vai vir, e não vem. A gente fica sedento. É isso. E esse aqui, gente, também é um livro com vários personagens, que em alguns momentos eu me confundi também em algumas pessoas ali, algumas coisas que eles estavam enfrentando. E eles simplesmente, às vezes parece que eles não têm noção do que eles estão fazendo. Sabe quando tu olha pra alguém e fala assim, meu Deus, um amigo avisaria. E a gente percebe que eles não têm amigos, eles são todos inimigos porque todo mundo faz burrada junto. Tem umas coisas que eles fazem que eu falava, meu Deus do céu, gente, acordem, olha o que vocês estão fazendo aí, sabe? Mas uma coisa que eu gostei bastante foi essa relação da Kidan com os Susenius, gostei da parte também do Dark Academy, ali, vamos dizer assim, da questão do estudo que os personagens fazem também, depois de ingressar ali nessa escola, nessa faculdade, principalmente ali a Kidan. Eu não sei se faculdade é o termo certo, gente, eu acho que é escola mesmo. Então o livro foi um pouquinho altos e baixos, assim, mais altos do que baixos, eu acho, mas em alguns momentos foi uma leitura um pouco mais cansativa, que exigiu um pouquinho mais de mim em diferentes sentidos. Primeiro, para entender a mitologia, para entender o que a autora estava falando, porque a gente simplesmente entra pro livro e vai atrás junto com a Kidan, vai descobrindo muita coisa, e tem muitos plots, muitos enredos aqui na história também. Tem muito plot twist também no final do livro, assim. Algumas coisas se resolvem, outras coisas não se resolvem. Fica aquele gancho, né, pro próximo volume, que lá na gringa já saiu, mas aqui no Brasil ainda não. Tá acabando de chegar o primeiro, gente. Acho que vai demorar o segundo ainda. E eu terminei o livro com essa ânsia, assim, com essa vontade de ler o segundo volume, mas eu não vou prometer nada pra vocês, porque você sabe como é que eu sou com série, né? Por mais que eu goste do livro, por exemplo, aqui em A Serpente e as Asas Feitas de Noite, eu gostei muito do primeiro. Mas agora, pra ler o segundo, me desanimei, porque eu demorei um pouco pra pegar. Eu não consigo me entender muito bem, mas eu sou complicada pra terminar e continuar séries. Mas no fim, então, gente, eu acho que eu gostei de Inimigo Imortal. E uma coisa que eu ia falar e me esqueci é que eu acho que a figura do vampiro aqui tá mais atrelada a beber sangue, essa coisa assim, sabe? Embora tenha muitas explicações da sociedade deles, da sociedade em que a Kidan tá envolvida também, regras, leis, coisas desses estilos assim. Essas, por exemplo, foram algumas das coisas que eu senti bastante repetitivas na leitura também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra eu falar aqui, pra eu não me esquecer de nada e a gente ir pra outro livro. Acho que era isso mesmo, gente. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu falo pra vocês. Mas eu gostei muito da interação dos dois, da Kidan e do Susenius. O que a autora construiu aqui pros dois fez sentido pra mim e era um ódio tão grande. Ela realmente tem muito ódio dele, a ponto de querer matar.
E cada um tem os seus interesses, eles trabalham muito e trabalham juntos em cima de seus interesses pessoais, eles querem coisas para eles mesmos, então faz muito sentido até que eles se juntem e estejam mais próximos, mesmo que eles se odeiem. Até porque eles são obrigados a ficarem juntos também, né, gente? Ali conviverem, no caso, é disso que eu tô falando. Muito interessante a autora ter escrito um livro de fantasia com vampiros, onde grande parte dos personagens são negros. Acho que isso é muito interessante, a gente tava precisando, né? É sempre muito importante, né, essa representatividade aí, em qualquer que seja o gênero. É isso, gente. Finalizamos aí a leitura, então, de Inimigo Imortal. Primeiro livro concluído. Não, segundo livro concluído aqui nesse vídeo. É? Já nem sei mais, gente. Nem sei mais, tá? Acho que é o primeiro. E agora, nesse momento, eu tô lendo, então, Clitemnestra, que é uma releitura aí da história da Clitemnestra, né? Escrito por Constanza Casati e publicado aqui pra nós pela Astral Cultural. Eu recebi da editora, e Inimigo Imortal eu recebi da Galera Record, o e-book. E assim, eu não sei muito bem o que pensar ainda de Clitemnestra, apesar de eu ter lido bastante e ter sentido bastante qual é a vibe da história, eu não sei se é exatamente isso que eu quero ler nesse momento também, então eu tô indo meio devagar com o livro. Tô na página 108, tô na página 108 agora, começando o capítulo 9. E aqui, então, a gente tem uma releitura, né, a história da Clitemnestra. Ela é uma figura que vai sofrer muito, ela é irmã da Helena de Troia, e a gente já vê o olhar nessas primeiras páginas aqui que a autora quer trazer pro livro, sabe? Uma coisa mais a questionar, papéis de gênero também é muito importante. Aqui diz que ela é uma rainha, assassina, magnífica, que na capa diz, e é bem por esse caminho mesmo. Por enquanto, a gente tá conhecendo ainda um pouco da jornada da Clitemnestra. Ela acabou de ficar grávida, ela acabou de se envolver com uma pessoa ali, e ela inclusive vai ter que ir pra um outro lugar com esse cara, né, com o marido dela, com o marido dela, que eu esqueci o nome dele agora. E em uma conversa ali, as personagens ficam se questionando por que sempre as mulheres, né, que tem que ir embora acompanhando os homens, e não o contrário, né, eles ficarem com elas ali. Porque elas estão ali num momento que elas viveram juntas, ela e a Helena, elas não querem ter que se despedir, e ao mesmo tempo tá rolando uma coisa entre as duas ali, tem uma discussão, uma situação ali que acontece, e foi aí que eu parei. Eu não conheço muito da história da Clitemnestra, vou conhecer agora, então eu não faço ideia de por qual caminho a autora vai, mas eu já senti que vai ser uma coisa mais badass. Eu tô esperando isso da personagem, pelo menos, que ela sabe... Ela vira o Jiraiya no meio desse livro aqui. É mais ou menos pra esse lado que eu tô esperando que a história vá. Quando eu tiver mais atualizações, então, eu volto aqui pra contar pra vocês o que eu tô achando do livro. Hoje eu acho que eu vou ler ainda mais um pouquinho, mas eu prometo não demorar pra voltar e não esquecer que eu tô gravando esse vlog, tá? Tô vindo aqui, gente, falar um negócio pra vocês. Esse vídeo tá devagar, mas ele tá andando, ele não tá parado. Esse final de semana do feriado de Páscoa, a gente foi viajar, e eu devo ter gravado umas cenas, alguma coisinha aí pra vocês, porque na volta de viagem, eu simplesmente resolvi ler As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas. Eu tava em 9% e agora eu devo estar nos 45%, por aí, quase 50%. E lá durante a viagem eu li uns 42%, foi por aí. E eu li muito, tá? Eu li muito mesmo, foram horas de viagem, foram 10 horas de viagem, praticamente um pouquinho mais. Teve muito trânsito pra voltar pra casa, inclusive tem um vlog aqui no canal já do feriado, pra quem quiser assistir, vai estar aí no card. E esse vídeo aqui eu não faço ideia de quando vai sair, gente, porque eu tenho que ter conteúdo e eu ainda não tenho conteúdo, mas eu estou tendo. Consegui me engatar na leitura e, gente, que sabor, meu Deus do céu! No começo eu tava achando a história muito parada, eu tinha lido 9%, que nem eu falei, não tava rendendo, não tava fluindo, aquela coisinha deles dois ali, ai, não tava dando. Talvez vai ter spoiler do primeiro livro aqui, que é A Serpente e as Asas Feitas de Noite, então cuidado, vou deixar o alertinho aí, ó, spoiler, 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 do primeiro livro. Porque depois de tudo que acontece ali no Kejari, eles ficam numa situação complicada, né? O Rain e a Oraya. Eu amo coisa de fantasia, assim, que eu fico horas tentando falar os nomes dos personagens, e aí, no fim das contas, cada um fala de um jeito. Mas aqui eles estão naquele conflito deles ali, a Oraya não confia mais nele, obviamente, né? Mas a gente tem uma coisa muito interessante aqui, que é o ponto de vista do Rain. Eu vou chamar ele de Rain, tá? Eu tinha chamado de Rain, cada dia eu vou chamar de uma coisa. E agora a gente consegue ver mais uma verdade nele. Porque lá no primeiro livro não tinha o ponto de vista dele, ele era só o cara treinando ela, aquela coisa de romantasia, sabe? Essa coisa bem fru. Era isso. Até que ele vira as costas pra ela, uma coisa bem de sangue cinza, assim. Ele vira as costas pra ela e fala, E aí vai lá e mata o pai dela.
E é sobre isso. Ela ficou pensando assim, putz, confia nesse cara, beijei a boca dele, fiz assim, horrores de coisa com ele, né? E ele vai lá e faz isso. Eu também, me colocando no lugar dela, ia achar um pouco estranho, sabe? Um passo pra trás. Inclusive, tem vlog aqui no canal, onde eu li esse livro, o primeiro volume, gostei bastante. E agora, nesses 40 e poucos %, eu tô sentindo o que eu senti lá no primeiro livro, essa diversão, essa coisa assim mais animada, que eu tô querendo saber acontecer. E teve uma cena muito legal no bar, que antes da cena do bar, deles dois, eles não estão de casal, assim, eles estão meio, sabe, uma coisa meio esquisita, não se sabe o que tá acontecendo. E o Rain observa um cara lá, que eu esqueci o nome dele agora, cuidando muito da rainha dele, a rainha dele sempre andando do lado dele, e ele protegendo ela, e ele vai lá e faz o quê com a Oraya? Exatamente, com que direito? Ele vai lá e anda com ela do ladinho dela, de mãozinha dada, com ela, protegendo ela, porque ele viu que tem que ser assim. Tá entendendo? Eu gostei muito dessa cena. Tem uma cena antes e uma cena depois, né? Demora pra acontecer uma e a outra, mas eu amei e vi a conexão ali, eu entendi. E agora sim eu tô engrenando um pouco mais na história, tô me divertindo, tô gostando da vibe do livro. Eu acho também que eu tava lendo esse livro ao mesmo tempo que eu tava lendo Inimigo Imortal. Muito perto um do outro, duas fantasias, sabe? Com vampiros ainda, né? Então, não deu. Não deu certo, precisava dar um tempo, porque geralmente quando eu leio mais de uma coisa ao mesmo tempo, eu vou pegando coisas diferentes, uma romantasia, daqui a pouco um drama, daqui a pouco um romance, sabe? Uma coisa que seja bem diferente uma da outra, e por mais que os livros sejam bem diferentes entre si, a temática ali do romance, dos vampiros, era um pouco semelhante, então eu acho que tava me saturando até um pouquinho. Mas agora eu me animei pra ler o livro, tá? Ontem eu li um pouquinho dele, hoje eu quero ler mais um pouco, e quero ver se até esse final de semana a gente consegue fluir na leitura, porque se eu sentar e ler, eu vou, porque agora eu quero saber o que acontece, agora eu quero ver esses dois juntos, agora eu tô assim, ó, fervida, gente, pode ferver. Com que direito? Com o meu direito, porque eu estou permitindo. Pode ir lá que eu tô deixando. É isso, gente, só vim fazer uma atualização pra vocês, porque esse vlog aqui tem que acontecer. Ele tá parado, mas ele vai acontecer. Eu nem acredito que eu tô aqui pra finalmente dizer isso, mas eu terminei de ler As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas. Vencemos, gente! Que jornada! Nossa, eu comecei esse vídeo mês passado, a gente já tá em abril, então esse vídeo também tá uma loucura. Mas pode sentar, te aproxega, pega uma pipoquinha, alguma coisa, porque a gente vai papear agora. Eu terminei nesse minuto de ler. Eu tava com o Kindle aqui aberto, lendo o e-book, terminei de ler, fechei e sentei e liguei a câmera. Mas pra falar sobre esse livro, eu preciso falar sobre o primeiro volume. Já teve spoilers anteriormente aí, né? Então vão ter spoilers aqui também desse primeiro volume, tá? Então, por favor, se preservem aí se vocês não querem tomar spoiler, tá? Não vou dar spoiler do segundo livro, mas vou dar spoiler do primeiro. Seguinte, então, gente. O primeiro volume, que é A Serpente e as Asas Feitas de Noite, foi um livro que me conquistou bastante. Ele me trouxe um sentimento bacana. Foi um livro mega divertido de ler. Eu fiquei muito engajada na história, sabe? Mas, aqui nesse segundo volume, eu não vim com o mesmo sentimento. E naqueles primeiros 30%, que foi mais ou menos a partir dos 30%, como eu comentei, né? Que eu engatei mais na história, eu fui dando um desconto. Porque existia um abismo, gente, entre o que eu queria que acontecesse depois do final do primeiro livro e o que eu sabia que ia acontecer. Tem um abismo entre essas duas coisas, então eu já fui preparada pra não ter uma vingança que eu queria que tivesse. Porque o primeiro livro, ele termina com aquele gancho, assim, né? É morte, é traição, uma pessoa que a Oraya, que é a protagonista, confiava, acabou, matou alguém que ela ama, sabe? Então ela fica tipo, putz, agora eu tô na mão desse cara ainda, eu abri mão de tudo por ele. E aí, então, eu comecei o segundo livro já sabendo que teria esse abismo entre o que eu queria e o que ia acontecer de verdade. Tudo bem, entrei mais consciente na história nesse ponto, tá? Mas eu comecei a perceber também que não era só isso que estava me gerando um afastamento da história, até porque eu levei muito tempo pra ler o livro, levei muito tempo pra entrar pra dentro dela e realmente eu insisti. Foi um livro que eu insisti, tá? E eu não achei um livro ruim, eu só achei um livro um pouco mais cansativo e um livro que não me deu... tentou, se aproximou do sentimento que eu tive com o primeiro livro da duologia. Até então tô sem saber muito bem se eu curti ou não curti. O final mesmo, as últimas páginas. Vão ter outros livros, né, que se passam nesse mesmo universo, com outros personagens, em outros lugares, enfim, mas eu ainda não decidi se eu vou ler ou não. Acho que eles não chegaram no Brasil ainda. Mas concluí a duologia, tá? Tiveram algumas coisas que eu gostei sim aqui no livro, tá? Por exemplo, os dois pontos de vista, que eu acho que eu já tinha comentado pra vocês antes, que acho que foi uma coisa que somou pra narrativa, tá?
trouxe um brilho a mais pra ela, talvez teria sido um pouco ainda mais cansativo. E eu acho que esse outro lado, esse outro ponto de vista existir, contribuiu um pouquinho para as coisas não acontecerem exatamente do jeito que eu tava esperando. E uma coisa que eu também gostei aqui, que eu achei que foi mais interessante até que no primeiro livro, foram as cenas hot. Eu achei algumas cenas aqui mais interessantes que a do primeiro livro, tá? E eu falo mesmo da forma como o autor escreveu, porque tem cenas aqui nesse livro também, tá? Os 2 livros são livros adultos. Mas eu acho que era isso que eu tinha pra falar então, gente. Foi uma jornada, assim, longa, foi uma jornada extensa. Eu passei muito tempo lendo o livro. Na verdade, não passei tanto tempo lendo o livro quanto eu passei tentando ler, sabe? Eu acho que desde o dia que eu comecei até hoje que eu terminei, passou mais de um mês. E não que eu tenha lido todos os dias, né? Enfim, não aconteceu isso. Mas eu tava sempre pensando no livro. Eu tava pensando se eu desistia, se eu continuava. Porque aqueles primeiros 30% foram os mais difíceis do livro pra mim. E já foi um pouco complicado, porque começar o livro dessa forma é um pouco cansativo também. Mas eu também fui pensando assim, putz, faz um tempinho que eu li o primeiro volume, acho que eu li lá em novembro do ano passado, então dei esse desconto, sabe? Fui relevando muitas coisas. E aí, quando eu vi, fui relevando, e a história me pegou mais depois dos 30% ali, quase 50%. Aconteceram algumas cenas que eu achei bem legais, bem cenas de livros de fantasia, assim, sabe? Eu acho que eu já comentei em outro vídeo com vocês, em outro take, mas eu acho que faltou alguma coisa, faltou um brilho no livro, alguma coisa, assim, que teve na primeira história pra mim. Eu não sei se foi porque eu não consegui me desprender do que eu queria pra o que aconteceu, não sei dizer o que aconteceu, não sei ao certo, só sei que era isso que eu tinha pra pontuar pra vocês até agora. Então tá finalizada a leitura. Não abandonei também, gente, por ser uma meta de leitura pro ano. Eu tinha colocado como meta pra ler nesse ano. Então por isso que eu fiquei com esse sentimento assim, ai, abandono ou não abandono? Porque quando eu fico nesse sentimento, geralmente eu deixo o livro pra lá, sabe? Que foi uma coisa que eu fiz com Clytemnestra, que inclusive tá aqui comigo. A Clytemnestra foi um livro que eu comecei a ler aqui com vocês, né? Lá no começo do vlog. E agora eu tô na página 124 e eu deixei ele meio de cantinho. Não acho que eu desgostei do livro nem nada, eu só acho que realmente eu não tava muito afim de ler nessa hora, nesse momento. Então eu vou deixar pra um outro momento, tá? Não vou terminar ele agora, não vou dar seguimento. Então, por enquanto, acho que eram essas as atualizações que eu tinha. Ah, eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês, peraí. Eu sei que eu já falei sobre esse livro aqui, que é Inimigo Imortal, mas acabou de chegar o livro físico pra mim. Eu tinha lido ele em e-book. E, ai, gente, olha que lindinho, grandão. Não achei que ele era tão grandão também. Já tava ali na minha estante. E uma coisa que eu tô sentindo falta é de ter o segundo volume aqui da série também, né? As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas. Eu acho que a editora chegou a me mandar o livro, mas eles mandaram lá pro meu outro endereço quando eu morava em outra cidade, gente. Aí acho que não sei pra onde foi. Mas eu tô com vários livros de fantasia aqui pra ler. Inclusive tá pra chegar até sexta-feira um livro da Libardugo, que é O Familiar. E esse aí, assim, gente, eu tô afinzaça de ler. Então eu vou pensar um pouquinho qual vai ser a minha próxima leitura, porque a gente vai ler mais livro nesse vídeo, tá? Não tá suficiente eu ter passado um mês já gravando esse vlog. Vai ter mais leitura. Sem brincadeira, eu desliguei a câmera e chegou o livro. E eu vou interpretar como um sinal, porque me convém. E sim, tá, eu fiz a minha unha nesse meio do caminho, então tem que tomar cuidado agora. Pelo menos veio o livro certo, porque, de novo, deram como entregue e não tinha sido entregue. Faz uns dias que eu comprei já o livro e agora, ai, eles enviaram de novo. Vamos lá, O Familiar da Libardugo. Gente, tô nervosa pra esse livro, tô nervosa, tá? Por quê? Primeiramente, é Libardugo, tá? E Libardugo é a autora de 2 livros que eu amo, Duologia Six of Crows, tá? Mas ela também é autora de um livro que eu detesto, Sombriosos. Na verdade, 2 livros que eu sou meio assim, porque eu não posso dizer que eu detesto Nona Casa, porque eu não terminei de ler. E é um problema também, porque eu não terminei de ler, então alguma coisa tem. Porém, essa aqui é uma meta de leitura pro ano, então assim, tem que vir aí. É meio que obrigação da Libardugo, tá, Libardugo? Essa então vai ser a minha próxima leitura aí de livro de fantasia, mas eu tô meio nervosa, gente, porque tem muita coisa pra ler. Eu tenho muito livro de fantasia pra ler. Vou pegar alguns exemplos aqui só pra mostrar pra vocês. Esses 2 aqui, ó. Irmãs de Canção e Espada, da mesma autora de Divinos Rivais, e A Linguagem dos Dragões, que são 2 livros que eu quero muito ler, quero tentar ler nesse mês. Só que eu tô assim meio frenética também, gente, porque eu quero ver se eu faço uma maratoninha aí lendo bastante, porque eu vou viajar no fim do mês. E eu sei que na viagem eu não vou ler nada. Vai ser assim, o começo de junho eu não vou estar lendo nada, então já tô me preparando psicologicamente também pra eu ler bastante nesse mês. Então eu vou me organizar assim, vou ler O Familiar. Eu acabei comprando ele numa promoção, tá uns R$ 43, eu acho, foi lançamento desse ano. E depois eu vou ler um desses 2 aqui, tá? Então a gente fica acertado assim.
Agora é sentar a bunda no sofá e ler. Eu comecei a ler ontem, né? E agora eu já tô na página... Cadê? Página 164. Eu já tinha achado a própria premissa da história bastante promissora, que foi uma das coisas que mais me deixou empolgada para ler, e a atmosfera do livro também é realmente muito interessante. Porque aqui a gente vai até a Espanha, né, durante o período da Inquisição, onde a Igreja Católica perseguiu pessoas acusadas de heresia. E quem a gente acompanha aqui é a Luzia. Ela trabalha na cozinha, sendo uma criada de uma casa ali de uma família razoavelmente rica, mas que tem muito interesse em ascender socialmente. É por isso, então, até que a dona da casa, a patroa da Luzia, acaba prestando muita atenção nela e começa a perceber alguns pequenos dons, milagres que a Luzia consegue fazer. Ela usa esse talento dela, por exemplo, para tornar a rotina dela um pouco mais tranquila. Por exemplo, queimou o pão, ela vai lá e transforma um pão em novinho de novo. É umas coisas mais ou menos assim, mas a patroa dela consegue perceber da mesma forma, e a partir daí ela vai ver a Luzia como um objeto de ascensão, né? Ela se torna até um pouco mais do que ela já era ali para aquela família, porque agora ela não é vista mais como uma criada, ela é vista como um objeto de oportunidade, sabe? Mas ao mesmo tempo a gente tem uma protagonista aqui que não é boba, e isso é muito interessante porque eu achei que ela iria para um outro caminho, inclusive ela se impõe bastante e ela tem ambições. A partir do momento que ela percebe que o valor dela mudou, que ela tá começando a se provar para aquelas pessoas e tá correndo perigo iminente, né? Até por conta da Inquisição, ela acaba conseguindo chamar a atenção das pessoas certas e vai entrar em um jogo político gigantesco enquanto essa família vai a tiracolo dela. E vai, óbvio, sofrer as consequências também, né, dessas decisões que eles tomaram, tanto a protagonista quanto a família. Uma coisa que eu tô gostando muito aqui no livro também é a relação da protagonista com a tia dela, que já ascendeu socialmente há um tempo, né, mas elas não são próximas, cada uma vive uma realidade totalmente diferente, mas as duas meio que acabam se aproximando indiretamente, sem ninguém saber que elas são parentes, até porque a tia dela sabe que se não acaba bem pra Luzia, não acaba bem pra ninguém, né, então elas vão fazer de tudo pra dar certo e pra se aproximar das pessoas certas também, e pra Luzia poder provar o seu valor, e ela vai tentar provar pras pessoas que o dom dela, né, vem de Deus, é um dom de Deus, enviado por Deus, não pelo cara lá de baixo. Mas a autora mostra como é tênue essa linha, assim, sabe? Por isso que a personagem tem que se provar o tempo todo, tem que se fazer ser importante, porque aqui todo mundo quer sair na frente, gente. É um jogo político gigantesco o qual ela vai entrar, o qual ela já entrou, né? Porque aqui muitas coisas já aconteceram e ela tá a todo custo tentando desenvolver um pouco mais desse dom, desse talento. Eu tô sentindo que agora vai rolar um romance, alguma coisa aqui, mas não sei como eu me sinto em relação a isso, porque a história tá caminhando muito bem e eu tô gostando principalmente de acompanhar aqui a relação dessas personagens, das mulheres especificamente, porque elas subverteram algumas coisas aí que eu achei que iam acontecer. Inclusive eu fiquei bem feliz bem feliz, é muito forte, né? Mas gostei da forma como a protagonista está se portando em vários momentos, porque agora ela tá entendendo que ela também pode fazer exigências. E que também, principalmente, ela não quer voltar para o lugar que ela estava antes. E isso a gente sabe que pode nos render muitas coisas, mas eu tô gostando muito principalmente também da relação dela com a tia. A tia dá uns ótimos conselhos pra ela e é uma personagem muito interessante. Acho que não tem muito mais pra falar sobre o livro, ele já me conquistou assim desde o começo e eu fico muito feliz de estar gostando do livro porque eu não sabia muito bem o que ia acontecer. Ao mesmo tempo que eu queria muito estar gostando, que eu queria ter uma boa experiência, eu tava com esse medo aí por conta de outras experiências que eu tive com os livros da autora, né? Então eu já percebi que eu gosto mais da Leigh Bardugo escrevendo uma coisa um pouquinho mais séria, um pouquinho mais dark, acho que é o estilo de leitura que eu gosto dela, mas também não sei se dá pra dizer que é isso 100%, porque Nona Casa já é um pouco mais essa pegada, tem o Dark Academia, só não funcionou muito bem realmente pra mim, eu acho. Tá até ali o livro, não sei, gente. Por enquanto, então, tá rendendo muito a história, tô bem interessada em continuar e espero continuar gostando do livro. Tô bem, na verdade, empolgada com a história e bem feliz também de ter gostado bastante dela, de estar gostando e de estar envolvida pela narrativa. Oi, sou eu de novo e eu tô gostando de um livro. Mais uma vez. Deixei o livro lá embaixo, esqueci de trazer aqui pra cima, mas você sabe qual que é o livro, né? O Familiar da Leigh Bardugo. Eu tô viciadona no livro, assim. É aquele livro que eu paro de ler porque eu preciso, não porque eu quero. Mas tem algumas coisas nele que estão me deixando um pouco confusa. Algumas questões de nomes de pessoas, algumas figuras realmente. E eu não sei se isso é confuso, num geral, na narrativa, assim, se é uma opinião de senso comum.
ou se é bem pessoal, porque eu geralmente me confundo, gente. Eu me perco muito quando tem vários personagens. E aqui tá rolando uma competição também, que a protagonista tá participando, né? Por conta de tudo que eu expliquei pra vocês antes. E essa competição, não sei se já não é um pouco batido pra mim, porque eu já li vários livros que tem essa competição. De fantasia também, mas aqui é diferente, tá? Aqui é diferente. Mas, no geral, eu tô bem envolvida pela narrativa. Eu tô torcendo pra que algumas coisas em específico aconteçam, principalmente em relação ao final. Gente, Li Bardugo, pelo amor de Deus, por favor, não bota tudo por água abaixo. Esse aqui é um recado pra Li Bardugo. Se tu não é a Li Bardugo, pode pular. Não me decepciona, Li Bardugo, por favor. Eu nunca te pedi nada. Nunca. Não me decepciona. Pelo amor de Deus. Eu tô gostando tanto do teu livro. Não faça isso comigo, tá? Por favor. Eu não me dei sossego, nem paz, muito menos descanso, porque eu tô com sono, enquanto eu não terminei de ler O Familiar, gente. Terminei de ler ontem de noite e eu tô cansada. Se eu tô com cara de sono, é porque eu tô cansada, tá? Eu fiquei um tempão lendo, assim, mas um tempão lendo mesmo. Em parte porque eu não conseguia parar de ler, e em parte porque eu queria saber como é que o livro ia acabar, porque eu tava com medo. Essa é a grande verdade. E se a gente for dar uma analisada, parar pra olhar bem a minha experiência, eu tava com medo desde o começo por conta de outras experiências que eu tive com a autora, que nem eu comentei pra vocês, né? Mas eu tô muito feliz de dizer pra vocês que eu gostei da história. Eu gostei muito da experiência que eu tive com o livro. Eu achei que aqui a autora tem uma escrita bem madura. A escrita dela faz total a diferença pro livro também. Eu achei que o final da história foi muito belo, foi muito bonito. E antes que eu me esqueça, rolou sim o romance que eu tinha comentado que eu achava que ia acontecer. Não sei se é uma coisa que precisava ou não, mas assim, gente, eu gosto de ler romances também, eu gosto de histórias de fantasia que tenham essa pegada mais romântica, também algum detalhe, alguma coisa assim na história, então pra mim isso não é demérito nenhum, sabe? E esse romance aqui em questão traz mais um peso pra história, assim, ainda principalmente depois do final. Uma coisa que eu preciso falar pra vocês também é que o livro tem sim essa vibe mais dark, mais madura, sabe? Mas ele é um livro que muitas pessoas podem achar um pouco cansativo, talvez, e eu acho que essa pode ser uma questão que afaste algumas pessoas da história. Eu não tenho problema nenhum, assim, com narrativas que se prolongam um pouco, ou narrativas entre muitas aspas, onde nada acontece, tá? Não acho que seja o caso aqui do livro, eu só acho que realmente as coisas se desenrolam um pouco mais devagar. A gente foca aqui bastante também nos pensamentos do personagem, porque o narrador do livro sabe muitas coisas, inclusive a gente fica sabendo de algumas coisas, de pensamentos, sentimentos dos personagens que outros personagens do livro não sabem. Um ponto que eu gostei também foi a personalidade da protagonista, né? Gostei das protagonistas femininas do livro, eu acho que a Li Bardugo soube trazer bastante um foco pra elas também, e trouxe aqui pra gente mulheres que não se conformavam, apesar de estarem vivendo num mundo que não era pra elas, onde elas não tinham opinião, enfim, a gente sabe bem como é que era, mas eu gostei muito da forma como ela descreveu essas personagens. Achei o destino de várias delas muito triste, mas a gente já imaginava que algumas coisas nesse formato, algumas coisas assim poderiam acontecer, né, por conta do período em que a história se passa. Eu acho, gente, que eu nem tenho muito mais o que falar pra vocês sobre o livro, sem trazer spoilers, não é meu objetivo, né. Então é isso, essa foi a minha experiência com Familiar. Gostei bastante da história, gostei bastante de descobrir também o porquê do título. Eu adoro descobrir e ler os livros e ir entendendo mais dos pequenos detalhes que a história tem. Gostei bastante das personagens, da protagonista especialmente. Gostei muito da questão do dom, como é trabalhado, e eu fui sentindo que a protagonista vai se achando um pouco mais dentro dela mesma, vai tomando o espaço dela, e mesmo que ela precise de muita orientação, eu acho que ela vai, infelizmente, né, tendo que se forçar a ocupar um espaço. E por mais que ela queira, né, que esse seja o objetivo dela, que ela tenha ambições, que ela quer mais, é um pouco complicado porque ela tá vivendo um jogo, ela tá dentro de um jogo político do qual ela não faz ideia do que tá acontecendo. O poder das palavras é muito mostrado aqui na história e eu tô bem surpresa, gente, com os rumos que a narrativa levou, tá? Surpresa, na verdade, de ter gostado do livro. Porque ao mesmo tempo que eu tava querendo ler, eu tava com esse medo de que eu não sabia se ia ser uma história que eu ia gostar. Mas que bom que deu tudo certo. Então essa aí é a minha opinião sobre O Familiar, graças a Deus que eu gostei. E essa aqui vai ser a nossa última leitura do vídeo então, tá, gente? Muito obrigada por terem assistido esse vlog. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham pego alguma recomendação legal aí durante o vídeo. E me contem aí se vocês já leram algum desses livros, me recomendem livros de fantasia aí nos comentários também, que o comentário de vocês é muito importante. Não esqueçam também de se inscrever no canal, de deixar a curtida no vídeo e de hypar esse vídeo se vocês puderem também, tá?
Era esse o nosso vlog de hoje, então eu vou desligar esse vídeo aqui e já vou começar outro vlog com vocês, tá? Então logo logo vai ter mais vlog aqui nesse canal e a gente se vê no próximo vídeo do CriaLT. Tchau, tchau!